Beijo, Carol. Até amanhã. Um beijo pra você que tá em casa, não dei boa tarde, porque tá em casa. Desculpa, boa tarde. Cortei o cabelo hoje. Ficou Tô bonito. me sentindo mais jovem. É interessante, né? Como o corte de cabelo muda, às vezes, a fisionomia da gente. E também a barba. Homem mas que a tem minha barba barba, tá branca, quando menina. vai até pra fazer a barba, né, no barbeiro, o que tem tua barba? Tá branca. Mas tá lindo. Obrigado. Vocês não acham, gente? Pode mandar opinião aqui, viu? Ai, Escrever alguma comentários pra esse meu amigo quarentão. 41, graças a Deus, Ó, né, amiga? A gente tem que agradecer, lindo. não é? Agradecer porque a gente tem saúde, É né? verdade. E também agradecer porque a gente está aqui para ajudar vocês, passar informação, entretenimento, que também é muito importante, né? O Falando Nisso também tem outros destaques, a gente vai ver agora. Feira literária em Caraguatatuba movimenta o litoral norte. Unicef, pobreza cai e analfabetismo aumenta. O pior índice entre 2019 e 2022 foi o analfabetismo. A proporção de crianças de 7 anos de idade que não sabem ler e escrever saltou de 20% para 40%. Compostagem transforma lixo orgânico em adubo. Cada brasileiro produz, em média, 343 quilos de lixo orgânico por ano. Só que apenas 4% de todo esse lixo é reciclado para virar adubo natural. Qualquer pessoa pode aprender a fazer compostagem dentro de casa. Um processo mais simples do que você imagina. E no programa de hoje o assunto é Outubro Rosa e prevenção e tratamentos. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro. O Falando Nisso Band começou. Sabia? Eu tô rindo porque eu falei que eu escrevi essa mensagem baseada em coisas que eu vivi. Aliás, eu até comentei ontem o programa, né, que eu devia ter ficado quieto. Enfim, daí a mensagem do dia. Porque muitas vezes a gente tira essa mensagem, coisa que a gente precisa, Sim, né? Sim, das nossas vivências. Até pra não criar expectativa de pessoas amargas. Porque, gente, a pessoa amarga, ela não consegue dar pra você um mínimo que seja. Um sorriso, por exemplo, ela não consegue. Elas não têm dentro delas. Então, como irão entregar a você o que não existe, o que ela não tem? Então, a gente tem que se conformar, não é verdade? A pessoa é assim. Vai fazer o quê? Às Às vezes não vale a pena, não vale o esforço, Não tentar brigar por algo e tudo, né? Tem que pesar se vale, realmente. É isso que você falou, amiga. Não tem dentro de si como que vai dar pros outros. Nem por educação. Vamos então falar de sorteio, começar o nosso programa com um prêmio muito bacana, que é da Polipet, tá? Ele pode ser seu, sabia? Para ser seu, primeiro, você tem que seguir o Falando Nisso Band, procurar essa foto aí, que é a foto oficial, seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentário, tá? Dia 27 de outubro, última sexta-feira do mês, a gente faz o sorteio aqui no Falando Nisso. É completo mesmo o kit, amiga, bem legal, né? Tem um kit da Sicredi também que tá bombando. E é tão legal porque o calor tá aí, verão, você quer ir pra praia com uma cadeira bem bonita, um cooler, um copo Stanley. Então, para você ganhar tudo isso, que vai ser para uma pessoa só, você tem que procurar essa fotinho lá no @Falando Nisso Band. Tá lá no destaque, tá bom? Curtir a foto, marcar 2 amigos por comentário. Cada comentário que você faz é uma chance nova de você concorrer no sorteio. Tá? Você precisa compartilhar essa foto nos seus stories também, marcando a gente pelo menos uma vez. Porque assim a gente consegue saber se você fez tudo certinho. Esse sorteio vai ser no último dia do mês, 31 de outubro. A gente vai trazer o resultado. É isso. Eu amo cinema. Vocês gostam? Então aproveitem para participar de um outro sorteio. Esse aí, olha, são 4 ingressos pro Cinemark. Para concorrer, você tem que curtir a foto lá no nosso Insta, tá bom? Marcar 2 amigos por comentário e compartilhar essa foto aí nos seus stories, marcando Falando Nisso e pronto, já tá concorrendo. Esse sorteio a gente faz toda sexta-feira, tá? Então, amanhã já é sexta, a gente traz o resultado para você de quem foi o sortudo que vai conseguir curtir o fim de semana, de repente, assistindo um bom filme. Lembrando que quem ganhar tem que vir aqui buscar os ingressos que fica no Colinas, tá? No Colinas Shopping, em São José dos Campos. Perfeito. Boa Um sorte. beijo pra Fátima e outra querida tá sem o nome aqui,
que gostaram do meu cabelo. Então, obrigado pela gentileza. Viu só? Eu pedi Obrigado. elogios e tal, já começaram a mandar. Obrigado, gente. A gente ficou muito feliz, né? Olha só, antes do nosso link, que não vai ser agora, vai ser depois a gente conversar com a doutora. Tudo bem, gente? A gente passa, pede pro Rafa segurar um pouquinho, ele que está em Caraguatatuba, ele já traz pra gente esse link, então, informações da Feira Literária. Mas agora a gente vai para nossa enquete do dia, que para você participar é pelo WhatsApp também, 12 99716 7989, com a seguinte perguntinha, aí a resposta é hashtag sim, hashtag não, até pra gente conhecer você em casa. Você faz o autoexame? Hashtag sim, hashtag não. A gente pensa muito nas mulheres respondendo, mas acho interessante a gente falar que para o homem também é importante. Eu mesma, amiga, infelizmente já tive carocinho no peito, sabe? Aí, graças a Deus, era ginecomastia. Olha então só. não era nada, mas era um caroço que doía, sabe? Mas eu acho que num primeiro momento assusta, né, gente? Nossa, quando qualquer eu passei a mão pessoa. aqui, Por isso que a gente traz também esse assunto aqui no Falando Nisso. Existe um mês inteiro para falar sobre prevenção, né? A gente vai falar então sobre prevenção, diagnóstico e tratamento desse que é o câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. Que coisa, né? Que triste, muito sério, o câncer de mama. Então é por isso que existe o Outubro Rosa, para alertar mulheres, principalmente. Os homens, acho que é importante saber, até por conviver com mulheres, Isso, amar pra a ajudá-las. mãe, né? Seja alguém da família, esposa, né? Então, a nossa entrevistada de hoje é a médica mastologista Lara Ávila. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutora. Bom, a gente começa então, entrando no assunto, mostrando primeiro como se forma o câncer de mama nas mamas. Inclusive, a gente pode dar essa explicação com base em algumas ilustrações que a doutora trouxe para a gente, para deixar de forma mais didática essa explicação. Vamos lá então, doutora? Pode falar um pouquinho pra gente, doutora? E a gente coloca a fotinho, então, do câncer. Eu sei que tem vários estágios, né? Sim, Vamos exatamente. entender. Então, assim, as mamas são glândulas, né, responsáveis aí pela produção do leite, tá? Uma fotinha um pouquinho anterior. O que é o câncer? O câncer são células que se multiplicam de forma errada, com material genético errado. E quando isso acontece na mama, a gente tem o desenvolvimento do câncer de mama. Então, essa figura é bem legal para a gente expor que, na verdade, é lógico que existem os cânceres mais agressivos, mas, em geral, de um estágio, a célulazinha começou a multiplicar. Nossa. Isso pode levar até anos, até realmente formar um tumor, né? Então, a gente tem as lesões precursoras, que é quando essa célula ela começa a se multiplicar com material genético errado, até formar o carcinoma in situ, que seria esse último estágio. O que é isso? São células que se multiplicaram, que se olhar no microscópio, ela tem um material alterado, só que ainda está dentro do canalzinho da mama. E por que é importante a gente falar isso? Porque através da mamografia, que nós posteriormente vamos até falar melhor sobre isso, a gente consegue fazer diagnóstico do câncer nesse estágio, que é o estágio do carcinoma in situ, que seria a forma mais inicial, a gente fala até que é um pré-câncer, né? E quando feito o diagnóstico nesse estágio, a gente tem aí mais de 95% de chance de cura. E isso nós conseguimos detectar através de alterações visualizadas pela mamografia. Então, por isso a importância da mamografia. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso ao longo do programa, né? Mas é importante a gente trazer isso para tentar entender o que é o carcinoma in situ, que é quando ele ainda não invadiu a membrana, ele está lá dentro do canalzinho da mama. Doutora, a gente tem uma outra fotinho também, uma imagem, na verdade, que mostra a estrutura da mama. Por que eu acho que é legal a gente mostrar, né, amiga? Porque às vezes a gente não entende muito onde que pode dar câncer nessa estrutura que a gente está vendo. É em tudo, doutora? Isso, exatamente. A mama, ela é formada, né, basicamente de tecido glandular e de tecido de gordura. A glândula são esses lóbulos que são responsáveis pela produção do leite, né? O leite, ele passa pelo canalzinho, que são esses ductos, até sair pelo mamilo. Cerca de 80% dos casos de câncer de mama, ele surge nos ductos. Também pode surgir nos lóbulos, mas cerca de 80% é nos ductos. E quando a gente falou lá do carcinoma in situ, que é a forma mais inicial, é quando ele está dentro do canalzinho e ainda não invadiu o tecido ao redor. Então, quando a gente consegue fazer diagnóstico nessa fase, seria o ideal, por aumentar maiores chances de cura e tratamentos também muito menos agressivos, né? Agora, vamos falar um pouco sobre prevenção. A mamografia, lógico, é uma excelente prevenção e até para o diagnóstico precoce, né, doutora? Isso. Para as mulheres mais novas,
quais são os tipos de prevenção? A mamografia, ela é indicada a partir dos 40 anos pela recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, a cada ano, isso para as mulheres sem sintomas, né? Por quê? Porque a mamografia, ela já comprovou através de estudos que ela é capaz de reduzir a mortalidade, ou seja, causa de mortes pelo câncer em até 30%. Antes disso, antes dos 30 anos, a gente não tem muito benefício comprovado em estudo para a realização de rotina de mamografia em pacientes assintomáticas. Isso quando é uma paciente de baixo risco, né? Essa questão do risco a gente define no consultório, mas assim, o que é importante para as mulheres mais jovens? Porque o câncer de mama, cerca de 10% dos casos são em mulheres abaixo dos 40 anos. Então, o que é importante para uma paciente mais jovem que não é de alto risco, não tem histórico familiar na família, principalmente mãe e irmã? Fazer pelo menos uma rotina anual com o seu ginecologista, ou pode ser com o próprio mastologista. E o que a gente tanto estimula é o autoexame, como uma forma de conhecer o próprio corpo, para autoconhecimento, né? Então, assim, a partir do momento, a gente recomenda a mamografia de rastreio a partir dos 40 anos, mas a partir do momento que sentiu algum carocinho, não tem idade para fazer o exame, não é somente a partir dos 40 anos. Então, assim, fazer o autoexame para um autoconhecimento, conhecer o próprio corpo, né? E se tiver sentindo algum carocinho, alguma dor, a gente vai falar aí dos sintomas melhor, né? Procurar um médico, procurar a unidade de saúde, procurar o seu ginecologista, porque pelo menos uma vez no ano, pacientes assintomáticos devem passar por consulta ginecológica. Perfeito, doutor. A gente vai incluir agora aqui com a gente, na tela da Band, o Rafael Rodrigues, que está lá em Caraguatatuba, na Feira Literária, um grande evento que com certeza vai movimentar bastante a região. E que legal, viu? Olha como você está muito bem acompanhado, meu amigo. Boa tarde. Oi, Águida. Oi, Lucas. Boa tarde para vocês e para todos que nos assistem. A galera animada. Tem todo mundo animado aí? É a 13ª Feira Literária de Caraguatatuba e por aqui vão passar mais de 21 mil alunos da rede municipal de ensino, escolas particulares também vão fazer parte. A galera aqui não foi nada combinado, viu? Vieram agora. Ó, vou conversar aqui com a Maíra. Cadê a Maíra? Maíra, você falou que vai ler quantos livros depois de passar aqui na Feira Literária? Vem aqui na frente para todo mundo te ver. Eu vou ler uns 3, 5 livros. Vai ler mesmo? Vou, óbvio, com certeza. Aliás, todo mundo deveria ler, né? Tá aí, Lucas e Águida. O evento que começa hoje, começou às 9h30, mas a abertura oficial vai acontecer às 2 horas da tarde. E o evento vai sempre até às 8 da noite e até o sábado, ou seja, um evento aberto ao público, gratuito e com o intuito, é claro, de melhorar, incentivar aí as crianças a lerem. E esse ano o evento homenageia 3 autores, né? O André Neves, a Lídia Bojunga e o Conceição Evaristo, que segundo a secretária de Educação aqui da cidade, foi escolhido juntamente com os professores. Vocês viram que por aqui está todo mundo animado, né? São 136 estandes e 102 atrações, música, vai ter troca de livros, tem estande aqui de laboratório de robótica, ou seja, é uma atração completa e a galera por aqui tá animada ou não tá? Vou voltar com vocês aqui, porque senão a gente fica a tarde inteirinha falando, um evento super legal, gostoso. Vem pra cá, aqui na Praça da Cultura, o pessoal tá batendo no tripé, não tem problema, é o calor humano, sempre no olhinho da Band, né, Lucas? Águida, volto com vocês. Ai, Rafa, a gente tava se divertindo, viu, com o seu link. Olha lá o pessoal, todo mundo muito, né, animado. E olha que legal, né, que incentivo para esses alunos, inclusive saírem um pouquinho daquela coisa digital e incentivar a leitura através dos bons livros mesmo, né? É uma atitude da Prefeitura de Caraguatatuba, juntamente com a Secretaria de Educação, que máximo, né? E dando acesso a esses estudantes da rede municipal, né, a terem livros e assuntos de qualidade. Rafa, a gente que é jornalista, ia passar bastante tempo ali nessa feira. Confesso que nesse final de semana estarei aí também. Olha, que legal. Meu querido, uma boa tarde para você, viu? Obrigado pela participação. Eu não consegui ouvir você que não teve áudio aqui, mas obrigado, meu querido. Como sempre, excelente ter você no programa. As portas para você estão sempre abertas. É isso. Então, já a gente volta? Vamos para o intervalo? Vamos sim. Meu Deus, já então! Vamos falar sobre um estudo do Unicef que aponta que a pobreza entre as crianças caiu, mas o analfabetismo infelizmente cresceu, gente. Verdade, né, amiga? A gente continua com o assunto do dia tão importante, Outubro Rosa. Não sai daí.
Já estamos de volta agora com uma dica para você. A Ortovip, todo mundo conhece, né? É uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 23 anos de atendimento em São José, atendendo também todo o Vale do Paraíba, né? Verdade, amiga. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial. Tem atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes, que se inicia na infância com a prevenção e também acompanhamento do desenvolvimento dentário e crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como, por exemplo, clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para aqueles que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. Pois é, né, gente? Na estética facial, que a gente sempre comenta aqui no programa, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Uma combinação perfeita mesmo para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um sorriso muito bonito, lindo, né? Em harmonia com o seu rosto? Nós indicamos a Ortovip. Tá certo, gente. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando, sim, a sua beleza. Bom, vamos para a notícia boa. Uma boa e, na verdade, uma ruim, né? De um estudo do Unicef no Brasil. A pobreza infantil caiu entre 2019 e 2022, durante a pandemia. Pois é, mas infelizmente o analfabetismo, gente, entre as crianças dobrou. Moradia precária, falta de saneamento, de renda ou de alimentação adequada são alguns dos sinais da pobreza que afeta quase 32 milhões de crianças e adolescentes no país, de acordo com um estudo do Unicef. Apesar do índice ter caído desde 2019, essa ainda é a realidade de 60% da população com até 17 anos de idade, condições que refletem na aprendizagem. Muitas crianças com desnutrição, né? E isso no processo de alfabetização interfere muito em sala de aula. O desafio ficou ainda maior com a necessidade de recompor a aprendizagem prejudicada durante a pandemia. O processo de aprendizagem não é algo que você retoma de uma forma automática. Se a criança ficou fora da escola, depois quando ela retornar, ela não vai voltar do ponto que ela estava quando a escola foi fechada. Ela vai ter retrocedido. O pior índice entre 2019 e 2022 foi o analfabetismo. A proporção de crianças de 7 anos de idade que não sabem ler e escrever saltou de 20% para 40%. A situação se agrava principalmente no Norte e Nordeste e entre a população negra. Gente, é um número que assusta mesmo, né? Eu fiquei chocada. A gente fica mesmo, né? E lamenta muito por isso, né? Então, que a gente consiga construir políticas públicas que favoreçam as crianças, que nem a querida falou. Criança com fome não aprende. Criança desnutrida não aprende. Então, que seja um conjunto, né, amiga? É necessário. Que incentive as pessoas. É o básico, né? O básico. E a gente acabou de mostrar um exemplo de incentivo à leitura, de incentivo ao aprendizado, como as feiras literárias. Pois é, lá em Caraguá. Perfeito. Viu? Olha, a gente está falando sobre prevenção ao câncer de mama. Você pode participar do programa respondendo a nossa enquete. Uma pergunta facinho de você responder. Hashtag sim, hashtag não. O WhatsApp que você usa para responder é o 12-9976-7989. Você faz o autoexame? Isso pode ser para os homens também, não só para as mulheres, hein? Hashtag sim, hashtag não. É isso. Se você também tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, também pelo WhatsApp. A nossa entrevistada é a mastologista Lara Ávila. Então ela tá aqui também para te ajudar e responder alguma pergunta, tá? Agora a gente vai para a participação dos telespectadores da região. Eu tô aqui com a Maria, que está, inclusive, uniformizada para o mês, né, de Outubro Rosa, né? Você tem esse cuidado com você mesmo? Eu tenho, é importante, né? Questão do autoexame. Sempre faço, sempre procuro a minha médica. Se der alguma coisa diferente, eu já procuro ela e peço um exame extra. Sim, para ter certeza, né? A Maria tá certa de ter esse cuidado? Tá certo de ter esse super cuidado? Parabéns, né? Maria, é isso aí, esse é o caminho. Autoexame para um autoconhecimento, né? Por quê? Se em algum momento tiver alguma coisa diferente, você sentir um carocinho ou até uma dor, apesar de dor não ser um sintoma tão característico do câncer de mama, mas uma dor localizada, uma dor que está fora do período do ciclo menstrual, também deve procurar o seu médico, a unidade de saúde. Então, parabéns, esse é o caminho. Agora, doutora, quando, né, a gente deve iniciar os exames de mama de rotina e com qual frequência? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos para aquelas pacientes que não são de um risco elevado, né? E anual. Então, anualmente, mamografia
a partir dos 40 anos, as pacientes de alto risco, que isso a gente define numa consulta, através da história familiar, né, que o que chama mais atenção, que é mais importante, é histórico de câncer de mama em parentes de primeiro grau, mãe, irmã. A gente também tem algumas ferramentas, calculadoras de risco, que a gente utiliza também para predispor o risco para essa paciente do câncer de mama. Então, nesse grupo de alto risco, a gente inicia antes esse rastreamento. E assim, o que é o rastreamento? É fazer exames em quem não está sentindo não tem nenhuma queixa, tá? Então, para isso é indicado a partir dos 40 anos. Mas a partir do momento que sentiu alguma coisa de diferente, não tem exame, não tem idade para fazer exame. Então, isso deve procurar o seu unidade de saúde, o seu ginecologista, mastologista, e aí a gente vai fazer um exame para diagnóstico, para investigação. Doutora, tem algum tipo de exame que vai substituir, de repente, a mamografia? Porque tem mulher que tem medo, acha muito incômodo, né? Tem algo que possa substituir ou não? A mamografia, ela nada mais é do que um raio-x das mamas, feito basicamente em 2 incidências, né? De cima para baixo e lateral. E é um exame muito importante, porque os estudos já comprovaram que mamografia diminui mortalidade do câncer de mama, em até 30% dos casos. Então, assim, não tem um exame substituto, nós temos exames complementares, ultrassonografia, inclusive muito indicado para mamas densas, que são mamas muito glandulares, ultrassonografia, temos a ressonância, que a gente utiliza também em casos específicos, mas assim, nada substitui realização de mamografia, porque é um exame que comprovadamente reduz mortalidade e a gente faz diagnóstico do câncer em estágio inicial da doença, aumentando chance de cura e tornando o tratamento menos agressivo. Doutora, então assim, por exemplo, o diagnóstico é feito exclusivamente com a mamografia ou são vários exames que aí atestam, não, realmente essa paciente está com um câncer de mama. Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é baseado no tripé, que a gente diz. Então, o exame físico pelo médico mastologista é importante. Nesse exame a gente vai ver se tem alguma alteração na pele, se tem uma alteração nos linfonodos, que são ínguas na região da axila, se isso é palpável. Então, exame físico, exame de imagem, mamografia super importante e muitas vezes a gente complementa com alguns outros exames, ultrassom, ressonância, mas a confirmação do diagnóstico é através da biópsia, do estudo histopatológico da lesão. É isso que vai nos dizer, nos confirmar se realmente é um câncer e principalmente mostrar pra gente qual é o tipo, porque nós temos mais de um tipo de câncer de mama, né? Isso é até muito comum, quando a gente faz diagnóstico do câncer, né? A primeira coisa que as pacientes, uma das primeiras coisas, é muito grave? É agressivo? Então, como que a gente sabe se é mais agressivo, se é um subtipo mais agressivo, menos agressivo? Através do histopatológico e imunistoquímica, que a gente obtém a partir da biópsia. E essa biópsia, o que é? É retirada de um fragmento desse tumor, né? Que a gente pode fazer essa biópsia guiada por um ultrassom, por um exame de imagem, ultrassom ou mamografia, ou em alguns casos específicos também a partir de uma cirurgia, uma biópsia excisional, que a gente retira aquela lesão e envia para estudo no microscópio, estudo anatomopatológico. Perfeito. Já a gente comenta sobre tratamento, mas tem muita perguntinha chegando e a gente ama a participação de vocês. A gente fica muito feliz mesmo. Pode mandar pergunta, como a gente já comentou, 12997167989. Vamos para a nossa primeira participação, então. O nome é Mara Lima. Obrigado, viu, Mara? Quais os cuidados para quem tem prótese de silicone por baixo do músculo? Interessante. Nossa. Sim, uma dúvida muito frequente. Obrigada pela pergunta. A prótese, ela não contraindica a realização de mamografia. Então, isso é muito comum. A paciente, existe risco de ruptura de prótese pela mamografia? Não. É um exame seguro, né? E a gente também consegue visualizar a glândula. Então, não tem contraindicação para a realização de mamografia. Muitas vezes a gente complementa com uma ultrassonografia ou ressonância, mas é seguro realizar mamografia em quem tem prótese. Agora, independe se ela é por baixo do músculo, Sim, como a Mara disse, isso. ou por... atrás da glândula. Isso é uma técnica, né? Ou a gente põe atrás da glândula, ou atrás do músculo. Não interfere em nada. Mas isso não interfere. Não interfere e também nem aumenta o risco para o câncer de mama, tá? Às vezes as pacientes, prótese aumenta o risco para eu ter a doença. Não é um fator. Ótimo. Tem bastante perguntas sobre silicone aqui que estava dando uma olhada, né? Outra perguntinha. Vamos lá. O Renato, que bom ter participação de um homem. O câncer de mama é exclusivo das mulheres? Boa. O corpo do homem pode apresentar sintomas? Câncer de mama? Legal, Renato. Olha, sim, câncer de mama, apesar de ser muito raro, cerca de 1% dos casos, mas pode acometer os homens
Também, tá? Então, assim, mas não é indicado exame de rastreamento em homem, porque por ser um câncer raro. O que a gente orienta? Autoexame. Então, assim, sentir um carocinho na mama, a principal queixa, né, o principal sintoma aí de um câncer de mama no homem, normalmente são formação de nódulo. Então, sentir um carocinho, está sentindo dor? Procurar atendimento médico, tá? Inclusive, o homem, depois dos 50 anos, quando entra na andropausa, pode acontecer de ter surgimento de carocinho na mama, não necessariamente é o câncer, tá? A gente tem a ginecomastia, por uma redução na testosterona, típico dos homens que entram no período da andropausa, mas isso também pode acontecer e pode levar a dor. Então, precisa de exame físico, né? Precisa de uma avaliação médica. Então, preferencialmente, ou conversar com o seu urologista, ou preferencialmente procurar um mastologista também, né? Vamos então dar uma olhadinha em mais uma pergunta que está chegando aqui pra gente, com a participação de vocês, sempre pelo WhatsApp, tá? 99716-7989, na tela já. Silvana Batista, boa tarde. Por que os médicos têm resistência de fazer a biópsia em mulheres bem jovens, com 20 anos, tendo histórico familiar, e já os exames apontaram suspeita? Acho que é um caso bem específico, né? Sim, Silvana, o câncer de mama, ele é mais comum a partir do momento que a gente vai envelhecendo, né? Então, ele é mais comum a partir dos 50 anos. Mas existe câncer em mulher jovem? Sim. Cerca de 4 a 5% dos cânceres de mama no Brasil são em mulheres abaixo de 35 anos. Histórico familiar é muito importante pra gente. Então, mãe, irmã, parente de primeiro grau é muito importante. Tem um nódulo suspeito, a paciente, apesar de ter 20 anos, sentiu um carocinho, sentiu um nódulo, precisa de buscar atendimento. Vai ser feita uma ultrassonografia, que para a mulher jovem aí é o exame preferencial, justamente porque é uma mama muito glandular, a gente chama densa. E, se necessário, o mastologista ele vai dar seguimento à investigação, sim. Isso independe da idade, tá? Então, se for suspeito, se for um nódulo suspeito, vai ser dado seguimento a essa investigação. E, em alguns casos, também indicado cirurgia. A idade não é um fator para a gente contraindicar tratamento, contraindicar investigação, não. Excelente, doutora. Olha, muita perguntinha muito bacana chegando, estou vendo aqui. Já a gente vem com essas perguntas, tá bom? Para responder vocês de em casa. Mas agora a gente fica por dentro do tempo. Será que chove, faz sol em toda a região? Céu nublado e chuva fraca em muitas cidades da região. Em Campos do Jordão, a máxima é de 19 graus. E em Santo Antônio, máxima de 21. Já em Taubaté, máxima de 25, com céu encoberto. Céu encoberto também em Pindamonhangaba, máxima de 26 graus. Chuva no litoral, máxima de 22 em Caraguá e 23 em São Sebastião. São José, céu nublado, o sol pode até aparecer, com máxima de 24 graus. Sexta e sábado, máxima de 25, domingo, máxima de 28, com sol entre nuvens, e segunda-feira, dia quente, máxima de 32 graus. Ele sabe tudo do que tá rolando na internet, das fofocas, dos babados, das brigas e das coisas legais. Júnior Bianchini tá aqui. Oi, Agnes, tudo bem? Lucas, boa tarde para vocês. Estou aqui mais uma vez para a gente comentar um pouquinho dos assuntos mais comentados entre ontem e hoje. Sempre tem muita coisa, a internet sempre recheada de informação, a gente sempre tenta trazer algumas coisas interessantes aqui. Primeiro eu quero falar da atriz e modelo Julia Fox. Ela deu alguns detalhes num livro que ela está lançando sobre o namoro que ela teve com o rapper Kanye West. E uns detalhes bem assim, que a gente não esperava, não esperava. O namoro foi muito rápido, 2 meses apenas, 2 meses é muito, muito rápido. E pelo visto não foi uma experiência muito agradável, não. Ela disse que ela se sentia cuidando como se fosse de um bebê. Ele era um bebezão. A Júlia já tinha um filho quando começou a namorar com ele. E ela tinha as tarefas de mãe. Toda mãe sabe que tem várias coisas. Tem que trocar a fralda, tem que cuidar da criança. Não é fácil, a rotina de mãe não é fácil. O Kanye West não entendia isso. E ele cobrava que ela ficasse disponível para ela o tempo todo. Queria falar no telefone, queria encontrar. E um dos fatos que ele queria é ficar falando com ela pelo telefone por horas, na ligação. Ela teve até que comprar um fone sem fio para fazer as tarefas de mãe enquanto dava atenção para o namorado. Isso foi desgastando, né? Eu não estou acreditando nessa história. Ela descreveu esse relacionamento, esse namoro, como cansativo e insustentável. Ela sentia como se tivesse 2 bebês, o filho
e o namorado. E quem namora com uma mulher que tem filhos precisa entender, né? Que tem prioridades, não Nossa, tem os compromissos dela com o filho sempre vai ser prioridade. Sim, mas isso aí já até passou do ponto, né? Acho que, sei lá, ele tem algum problema aí de... Precisava tratar com um psicólogo. Dele, porque ele, gente, não sei se vocês lembram, há alguns anos, nem faz muito tempo, viu, gente? Ele era indicado até, as pessoas tinham um rumor que ele ia se candidatar a presidente dos Estados Unidos. De tão admirado que ele era pela sabedoria. Porque ele é um rapper que quando ele escreve, geralmente ele escreve coisas boas, fortes, entendeu? Só que ele, nos últimos anos, depois que ele desmanchou ainda com a Kim Kardashian, até antes já tava, ele só deu bola fora. Coisas sérias, crimes mesmo, sabe? Ele chegou até já defendeu uma época, não sei se vocês lembram, o genocídio dos judeus. Credo. Ele é um doente. Então esse cara, ele, amiga, ainda bem, mas eu não sei onde ele vai parar, esse cara não. E saiu agora há pouco louco. Pesquisando aqui, e ele disse que ele tem sinais de autismo depois de um acidente de carro. É uma declaração que ele depois deu. Depois de um acidente de carro? Mas nada, ele tem que entender o que é autismo. Ele acabou de... Desde quando acidente de carro causa autismo? Meu Deus, gente, é só bola fora esse cara. Nossa, ele é péssimo. Pois é. Coitada dessa mulher, 2 meses aguentou é muito. 2 meses. Ai, gente, aguentou é muito, que isso, gente. Ainda bem que vai fazer um livro, vai ficar rica e custa de tudo que ela livramento, né? Livramento. Boa. A vida dá um limão, faz a limonada. Isso mesmo. O influenciador Rico Melquiades, campeão da Fazenda 3, inclusive teve expulsão na Fazenda. Vocês estão sabendo que a gente nem acompanha a Fazenda aqui, viu, gente? Até dando uma satisfação. A gente não fala da Fazenda, que a gente acha a Fazenda péssima. Por isso que a gente não fala, ela tá? foi expulsa, enfim. O Rico foi campeão da Fazenda e ele publicou uns stories falando sobre várias cirurgias. O jeito que ele tá. Ele fez um monte de procedimento no rosto. Tadinho. Ele disse que resolveu fazer isso. Por quê? Porque ele recebia muita mensagem das pessoas chamando ele de feio, falando que ele era estranho. E ele mesmo falou, olha, eu tenho uma cabeça fraca e isso estava me fazendo mal. Tadinho. Ele falou assim. Até mesmo lá nesse reality que eu falei o nome, que o Lucas é muito fã. Pode falar o nome, amiga, que a gente não fala, que a gente não gosta. Mas a Fazenda. Até na Fazenda, uma das brigas que ele teve lá com uma das participantes, ele foi criticado pela aparência física. Tadinho. Ele estava se sentindo infeliz e agora está feliz com os resultados. Ele está feliz com os procedimentos que fez, pediu para que o público deixasse ele em paz, porque ele estava realmente querendo paz. Eu vi isso aí ontem, Você gente, viu? eu só não conhecia ele. É ele, Rico. Eu nem tinha reconhecido depois que eu fui ver quem era. Entendi, é verdade. Desse jeito é difícil de ver. Os procedimentos foram feitos lá em João Pessoa, na Paraíba, e ele contou algumas mudanças. O que ele fez? Ele falou que tinha um olho caído, então ele subiu o olho, um olho era mais caído que o outro, então ele alinhou os olhos. A sobrancelha também incomodava, ele falou que era um pouco mais caída que a outra, ele também alinhou, fez alinhamento e balanceamento ali da sobrancelha. Ele também mexeu no nariz, mexeu no nariz, mexeu na boca, ele fez um procedimento na boca, ele colocou um pouco mais de boca em cima também. Mexeu na flacidez do rosto, suspendeu todo o rosto. Nossa, ele fez bastante coisa. Fez bastante coisa. Bom, o resultado final mesmo a gente vai saber só depois que ele se recuperar, porque agora uns 3, 4 meses, né, pra começar a ver, né, amiga? Eu acho, porque a pessoa fica toda inchada, né? Mas judiação ele ter feito por causa disso, né? Fez por causa dos outros que chamam de aí é que tá, exato. Acho que ele tinha que fazer pra ele se sentir bem. Mas acho que chega num ponto que a pessoa fica famosa e não consegue administrar. E é o que ele falou, ele admitiu que ele é fraco, né? Ele admitiu que ele é fraco. Isso é verdade, ele admitiu que aquilo estava incomodando. Bem capaz dele também começar a se achar feio, né? É verdade. Era um problema dos outros, não era dele, mas acho que ele mesmo começou. E um trecho ele disse, então, se esse é o padrão que a sociedade quer, então eu fui lá e fiquei igual. Mas então, é isso triste, né? Isso mostra como esses influenciadores, eles sofrem muito, né, com isso, né? Demais, essa cobrança de perfeição, muito ruim mesmo. Bom, é isso, amanhã eu tô de volta com mais... Obrigado, amigo. Gente, tá Gostamos de hoje, viu? Foi bem interessante. Valeu, tchau, gente. Vamos pro próximo bloco? Um olhou pro outro. Pode chamar o próximo bloco, meu amigo? Pois é, a gente vai ter notícias regionais com Douglas Cruz. Não sai daí que a gente volta rapidinho. A gente também continua o nosso assunto do dia. Olá, amigos. Eu sou Álvaro Cardinal, do Grupo Ticom. Nós ainda continuamos tratar do assunto de holding familiar. Hoje, nós vamos tratar de um dos benefícios que proporcionam essa Constituição, que é o processo sucessório patrimonial.
Isso é uma coisa muito importante para todo mundo. Todo mundo tem a preocupação, né? Depois que eventualmente venha a falecer, tem o processo de inventário, tem o processo de partilha de bens. E você pode, em vida, constituindo uma holding familiar, um dos benefícios, como eu falei, é o processo sucessório. Como que isso representa? Como que isso realiza-se em vida? Primeiro, a gente precisa lembrar que não existe partilha de herança de ser vivo. Ou seja, nós estamos fazendo um planejamento e executando esse planejamento para quando ocorrer o falecimento do marido ou da esposa, ou até mesmo de alguns dependentes que são seus herdeiros, você já tomou todas as providências do processo sucessório. Então, na prática, criamos uma holding familiar, transferimos todos os bens da família para essa pessoa jurídica constituída, a família deixa de ser proprietária desses bens, esses bens passam a integralizar o capital da pessoa jurídica. Com isso, o custo tributário, como nós já tratamos anteriormente, ele é reduzido, você vai pagar um imposto sobre a renda proporcionada por esses bens, bem menor do que se ele permanecesse na sua pessoa física. Criando a holding familiar, nós temos a proteção patrimonial e, finalmente, a médio e longo prazo, nós temos o processo sucessório. De que forma que isso se dá? Primeiro, você constitui a pessoa jurídica, traz como sócios majoritários o marido e a esposa, que eventualmente são os proprietários de maior quantidade de bens móveis e imóveis. Então, em um primeiro instante, a constituição dessa pessoa jurídica, os sócios majoritários vão ser sempre o marido e a mulher, ou o pai e a mãe, mas já trazendo para a sociedade os seus filhos, que são os herdeiros naturais. O processo sucessório, em hipótese alguma, ele é constituído para favorecer ou para prejudicar qualquer um dos seus herdeiros. Não é esse o objetivo, pelo contrário, o processo sucessório se dá de forma idêntica para todos os seus herdeiros. Então não vai haver prejuízo e nem benefício para um ou para outro dos filhos. Você trazendo os seus filhos como sócios minoritários na pessoa jurídica que você constituiu para administrar os seus bens, a médio e longo prazo, você vai fazendo a transferência das suas cotas de capital para os seus filhos, de forma que, com o passar do tempo, em vida, você transferiu todas as suas cotas de capital para os seus filhos. Isso representa que, em vida, você realizou a transferência dos seus bens para os filhos, e isso se caracteriza pela sucessão patrimonial, sucessão familiar. Ocorrendo isto em vida, se eventualmente acontecer, quando acontecer o falecimento do marido ou da esposa, não há necessidade de você abrir o processo de inventário, até mesmo porque você já transferiu em vida todos os seus bens para os seus herdeiros. Então esse é um dos bons e principais objetivos da criação da holding familiar. Com isso, nós concluímos o nosso ciclo sobre esse assunto. Nos próximos programas, nós vamos trazer outros assuntos de interesse geral de todos. Um abraço e até lá! Um grande abraço para todo mundo, né, da Dicom Contabilidade. Bom, a nossa convidada hoje é a médica mastologista, a doutora Lara Ávila, e o assunto é sobre o Outubro Rosa, mês para falar sobre a prevenção ao câncer de mama. Vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete com a seguinte pergunta: você faz o autoexame de mama?
E aí, como que tá a enquete? Rafinha, pode colocar na tela pra gente. Hashtag sim, hashtag não. Você pode também participar pelo WhatsApp, tá? Que é o 997167989. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre a questão do câncer de mama, pode mandar pra gente também. Pode pôr, Leone. Já deixa lá do jeito que tava mesmo, não tem problema. Não tem problema. Pode colocar aí pra gente, por favor. Olha, meio a meio. Acho que a gente nunca... Olha, pra mim foi inesperado. Eu também levei um susto, amiga. Meio a meio. Metade faz o autoexame e a outra metade não, né? Perfeito, viu? Então a gente está aqui para reforçar a importância também do autoexame. E vamos falar um pouquinho mais sobre mamografia com essa perguntinha? Solta pra gente, Rafa. Eu tô aqui com a Marina. Marina, conte pra mim o cuidado que você tem nesse mês tão especial, que é Outubro Rosa, mas na verdade durante todo o ano. Todo ano eu tenho o cuidado de procurar o médico e fazer... Mamografia, por exemplo? Sim, sim, todo ano. Você faz uma vez por ano? Uma vez por ano. Vamos no estúdio ver se é isso mesmo? É uma vez por ano que traz segurança para a mulher? Vamos lá, doutora. A pessoa numa idade vai envelhecendo, tem que fazer mais, repetir ou não? Não, uma vez por ano, enquanto houver uma sobrevida de pelo menos 5 anos, 5 a 7 anos. Então não tem data limite, isso que é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda. Legal. Parabéns, então... Marina, isso aí, anualmente. Vamos então a mais perguntas e comentários, né, sobre câncer de mama, prevenção ao câncer de mama. Pode colocar pra gente a próxima dúvida, Rafa, por favor, que é da Patrícia. Boa tarde, tenho vários nódulos na mama, eles podem se tornar câncer? Obrigada. Então, nem todo nódulo é câncer. Inclusive, a maioria dos nódulos são adenomas, são lesões benignas, tá? Mas é importante acompanhamento com o mastologista, porque é através do formato, do aspecto desse nódulo nos exames de imagem que a gente vai determinar se tem a necessidade de uma biópsia, se tem indicação cirúrgica. Então, assim, nem todo nódulo é câncer, isso é importante falar, porque é uma angústia quando a paciente recebe um exame que tem um nódulo mamário. Mas precisa sim de avaliação com o médico mastologista e de segmento, porque mesmo não sendo um nódulo suspeito, vai ser feito um segmento semestral a cada 6 meses, posteriormente a cada 1 ano, a cada 2 anos, e tem aqueles também que não são câncer, mas que têm umas indicações precisas de cirurgia, de remoção, então precisa de acompanhamento. Perfeito, vamos lá para a próxima perguntinha que chegou aqui pra gente. A Carmen mandou pra gente aqui, ó, tenho nódulos nas 2 mamas, já fiz 2 biópsias e deu benigno. Gostaria de saber se é necessário fazer a cirurgia para retirar. Isso é decidido individualmente, né, em avaliação conjunta com o seu mastologista. Depende do resultado da biópsia. É um nódulo benigno, mas a gente fez um acompanhamento semestral, ele não houve crescimento, é um nódulo benigno sem risco de malignidade? Não, pode perfeitamente manter o segmento, o acompanhamento, mas precisa de manter o acompanhamento. Agora, a gente tem alguns nódulos benignos que mesmo de baixo risco, ele pode ter uma transformação, um risco, e aí sim é indicado uma retirada. Mas isso varia muito, se é benigno, mas tem que ter acompanhamento com o mastologista. Perfeito, doutora. Vamos então a mais perguntas? A próxima é da Cida. Tenho 65 anos, faço mamografia desde os 40 e faço o autoexame constantemente. Parabéns, Cida, que bom, né? Isso aí, Cida. Parabéns. Arrasou. Mais outra perguntinha, então, também comentário da Rosângela. Fiz mamografia e deu assimetria na mama direita. Pediram para fazer a de compressão e deu essa assimetria no duto mamário. Minha mãe teve, acho que CA, que é carcinoma, câncer de mama. Câncer de mama. Tá, câncer de mama, perdão. Faleceu há 1 ano. Lamento muito, de metástase óssea. Tenho que me preocupar? Sim, Rosângela, precisa de proceder à investigação. A simetria é como se fosse uma manchinha que dá na mamografia. A gente precisa de complementar justamente com a compressão que você já fez. Pelo que eu entendi, você fez uma nova mamografia e através dessa compressão manteve a simetria. É um achado importante, sim, que merece investigação, ainda mais com a história familiar. Olha só, tá vendo que legal, né, a sua participação aqui para esclarecer dúvidas e até te ajudar em como proceder, né, daqui para frente em alguns casos. Vamos então a mais uma participação? Na tela, por favor, Rafa, Nadir. Oi, Luquinhas, Águida. Oi, querida. Tive câncer de mama há 22 anos e há 19 no intestino. Graças a Deus estou curada, que bom, né?
Mulher que não amamentou também tem probabilidade de ter câncer de mama? Legal a pergunta da Nadir, Sim. de repente para a gente relacionar a questão da amamentação. Sim, bacana. Cerca de 10% dos casos de câncer de mama são por alteração genética, por mutação. Então já é uma paciente que a gente já define. Ela falou, pelo que eu entendi, ela teve um câncer de mama e um câncer de intestino. Sim. Então o acompanhamento é diferente, tá? E nós, para saber se é genético, a gente tem um teste genético, tem as indicações para a realização desse teste. Mas enfim, com relação à amamentação, a amamentação é um fator de proteção. Mas é igual a gente relaciona, por exemplo, o câncer de pulmão com cigarro. Não são todas as pessoas que fumam que vão desenvolver o câncer de pulmão, assim como também não são todas as pessoas que desenvolvem que fumaram. A amamentação é um fator de proteção. A gente sabe que a cada ano, tá? Isso é comprovado através de estudos, a cada ano completo de amamentação a gente tem uma redução de aproximadamente 3% no risco para o câncer de mama. Mas existem mulheres que amamentaram e que vão desenvolver o câncer? Sim. E aquelas que também não amamentaram e vão desenvolver? Também. Então é um fator de proteção, mas não quer dizer que ele evita o surgimento do câncer. Tá certo. A gente vai conversar agora com Douglas Cruz, para trazer para a gente. Você sabe que a Rádio Band Vale FM 102,9, ela sempre traz para a gente informações durante toda a programação e excelente música também. Amigo, rapidinho, que o nosso tempo está um pouco cortado, mas comenta com a gente essa boa notícia que foi destaque do jornalismo. Exatamente, boa tarde para você, Lucas Águeda, e para todo mundo que está acompanhando o programa falando nisso. Vagas de emprego aqui no setor de construção civil da aeronáutica, indústria aeronáutica, fomentando aqui a economia da cidade. Isso porque, segundo os dados do CAGED, né, o setor aí de indústria aeronáutica gerou aí nesse último semestre, né, no primeiro semestre do ano, mais de 500 vagas aqui na cidade, em sua grande parte de jovens, de 18 a 24 anos. Então a gente sabe que a nossa cidade tem a marca aí de várias indústrias como a Embraer e também de outros centros de tecnologia como o INPE ou o DCTA, que acabam fomentando esse setor econômico do setor aeronáutico, aeroespacial, e a boa notícia está na área da economia que fala exatamente disso. Inclusive o PAT de São José dos Campos está contratando, e essa notícia aí do setor aeronáutico é destaque do jornalismo da Rádio Band Vale. E você que está interessado, que está se formando em alguma faculdade ou tem pretensão de entrar nesse setor, pode acessar nessa parceria da Band Vale o portal bandvale.com na nossa integração, que na aba de empregos tem todas as informações necessárias para você concorrer a essa tão sonhada vaga no setor aeronáutico. Rapidamente falando das estradas, o motorista que pega a viagem hoje aqui na região metropolitana do Vale precisa de muita atenção na travessia de Balsas, que nesse momento está com 2 horas de espera, tanto no sentido Ilhabela quanto no sentido São Sebastião. Para mais informações é só sintonizar aqui a Rádio Band Vale FM, a 102,9. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Douglas. Obrigada, viu? Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta para falar com você. Você já ouviu falar, né? E da importância da compostagem? A gente vai entender, na verdade, a compostagem, transformar lixo orgânico em adubo. Não sai daí que rapidinho a gente está de volta. Pode aprender a fazer compostagem dentro de casa, um processo mais simples do que você imagina. Não há quantidade mínima para reciclar, mas é preciso separar cascas de frutas e ovos, restos de verduras e legumes e a borra de café. Num balde é colocada uma parte de lixo para 2 de grama ou folhas secas, material que equilibra a mistura. Os furos na parte de baixo e a tela ajudam o líquido a escorrer até o último balde. Para virar adubo, o processo leva cerca de 1 mês. Há 10 anos, a Morgana faz compostagem em casa, um processo que também pode ser feito com garrafas PET. E não precisa ficar preocupado que composteira não tem cheiro, composteira não atrai bichos, que você consiga empilhar 3 baldes, que você consiga ter uma garrafa PET, você está fazendo compostagem. Olha que bacana, né? Legal, essa né? mini composteira eu não conhecia. Legal, né, amiga? Dá para fazer com PET. Gostei também. Outubro Rosa, esse é o tema do nosso programa de hoje. Você pode mandar sua dúvida, ainda dá tempo. Vamos dar uma olhadinha nas últimas perguntas que estão chegando. Bora lá. Patrícia, boa tarde. Olha, tenho vários nódulos na mama. Eles podem se tornar câncer? Mas acho que essa pergunta já foi. Foi parecida mesmo com a outra, né? Vamos para a próxima. Coloca pra gente a próxima então, amiga. Também já foi da Carmen. Põe para a próxima. Vamos lá. Cida. Também já foi da Cida. Põe para a próxima. Eles voltaram. Elsa, agora foi. Aí, Leone, vamos lá.
Boa tarde, Lucas. Eu sou a Elza de Taubaté. Gostaria de saber se quem tem cisto pode desencadear o câncer de mama. Vamos lá. Os cistos simples, que nós chamamos, eles são como se fossem bolinhas de água na mama. Ele acontece por um processo de degeneração da mama e são lesões benignas. Cisto simples, lesão benigna, sem risco. Vamos para a próxima pergunta? Perfeito, está respondida a perguntinha. Vamos lá, Elsa, obrigado pela participação. Michele, rapidinho aqui, deixa eu tentar resumir. Ela disse que apareceu um caroço no seio, fez ultrassom, é um tumor, passei pela mastologista, fiz a biópsia, deu câncer de neoplasia invasora e muito grave. Oh, meu amor, lamento muito. Agora está saindo uma secreção, às vezes coça, e meu seio está doendo e muito quente. Tem que buscar tratamento já imediato, né, doutor? Com certeza, Michele. Provavelmente o seu mastologista deve ter te orientado e deve estar dando seguimento a todo o tratamento. O tratamento individualizado é de acordo com a idade da paciente, com o subtipo do câncer, com o estadiamento, que é o tamanho do tumor, se tem cometimento de gânglios ou não. Tudo isso é definido como que vai ser feito esse tratamento. Vai dar tudo certo, viu, Michele? Em nome de Jesus. Tem que seguir o tratamento, sim. Doutora, a gente agradece a sua participação hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agora a doutora vai conversar com os funcionários aqui da Band, também rapidinho ali na sala de reuniões, dando toda uma palestra sobre o Outubro Rosa. É isso. Olha, um grande beijo para você. Amanhã tem Falando Nisso. Dá tempo de mostrar quem vai vir? Vamos. Vamos lá. Eu sou Jorge Niemeyer e vamos amanhã no programa Falando Nisso Band conversar sobre o meu novo livro Adote um Mentor. Um carinhoso abraço, Jorge Niemeyer. A gente conta com vocês amanhã, viu? 13h. Fica com Deus. Tchau, tchau.